Graça e paz, amados. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esta igreja, por esta oportunidade, pelos meus companheiros de ministério, aqui trabalhando no grupo jovem. Tem sido dias que o Senhor tem sido misericordioso, nos sustentado, falado através dos irmãos. Podemos aprender uns com os outros, estar juntos, nos alegrar juntos, sofrer juntos, diante dos desafios que o Senhor tem nos colocado. E até aqui Ele tem nos sustentado para a glória dEle. Peço que os irmãos tenham paciência comigo, uns 5 minutinhos que eu vou me na manivela, mas daqui a pouco o negócio anda. E eu gostaria também neste momento de orar ao Senhor pela palavra que será dita, e também incluir nesta oração a irmã Adelina Macieiro. Ela passou por uma cirurgia. Vamos estar intercedendo agora. Pai amado, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos Te agradecer, Senhor, principalmente pela vida do Teu Filho em nós. Pedindo que o Senhor fale nesta noite, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga edificação, salvação. E também colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida da irmã Adelina, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Tu sabes da necessidade dela. Que o Senhor esteja nesse momento, Senhor, tocando-a, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o poder da ressurreição, Senhor, trazendo a ela, Senhor, a luz, a graça, o perdão, Senhor, e a restauração da sua saúde. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 5, do 17 até o 20, e depois do 27 até o 30. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Lê para mim também o 21, mesmo capítulo, só que no verso 21 até o 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo,
se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amém. Este é um texto que faz parte do chamado, do conhecido Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. Jesus está tratando com seus discípulos, ensinando a vida do reino, os valores do reino de Deus, como que nós precisamos de uma inversão de mente, de uma inversão de valor, de um renovo na maneira de se enxergar e de se viver neste mundo. O ser humano é, por natureza, muito legalista. Ele gosta de uma regra, que de alguma maneira lhe dê uma segurança, um caminho por onde ele possa trilhar. Se você for estudar o Antigo Testamento, e quando você vai entender acerca das questões tratadas na lei, você vai perceber muito de graça ali. Você vai ver muito do amor de Deus, muito do cuidado de Deus. Mas diante de tudo que o Senhor ensinou, ou que o Senhor nos determinou pela sua palavra, como uma instrução acerca de como deveríamos viver, proceder, de algum modo o homem também transformou aquilo numa regra simplesmente. A ideia primeiro que nós precisamos pensar é porque Deus precisou estabelecer alguns princípios. Porque Deus se dirige ao homem e lhe ensina o caminho que ele deve seguir. Qual que é o princípio que está embutido na lei de Deus, ou na instrução de Deus, ou nos desígnios de Deus, aos quais Cristo não veio revogar? O que está por trás? O que está por trás de um não de Deus? Toda lei, ela tem que ter um princípio que a rege. E qual que é o princípio da lei? Qual que é o princípio que Deus quis? Qual foi o intento que moveu o coração de Deus a nos dar alguma regra? Vamos pensar de uma maneira mais prática, que nos ajuda a entender. Vamos pensar na lei do trânsito, por exemplo. Para que existe um semáforo? Para que existe uma determinação que quando acender uma luz vermelha lá, você tem que parar? Será que é só para te atrasar no trabalho? Qual que é o princípio que está por trás desta proibição? Oi? Uma lei. Mas o que essa lei tenta? O que ela quer? Como? Preservar a vida. Existe um farol, existe um semáforo, existe uma lei que diz que quando tiver vermelho eu não posso passar. Porque se eu passar, posso bater o carro, posso me machucar e posso morrer. Em última análise, o que está suscitando a existência desse semáforo é a preservação da vida. Suponhamos que uma ambulância esteja levando um ferido. Ela pode passar um sinal vermelho? Pode ou não pode? Por quê? Por quê? Porque ela defende o mesmo princípio. Ela está ali preservando uma vida. Por que eu não posso passar o semáforo no vermelho e uma ambulância com atenção, com cuidado? Pode. Porque
ela está carregando ali dentro uma pessoa que está necessitando de socorro, que precisa ser de alguma maneira atendida, para que haja uma preservação da vida. Então nós podemos compreender que da parte de Deus é a mesma coisa. Eu fico vendo quando eu tenho meu filhinho Lucas, quando eu falo para ele: filho, não coloca o dedo na tomada, isso tem um porquê. Tem um amor, tem um zelo, tem um cuidado. O Senhor lá em Gênesis 2, quando Ele dá a primeira ordem para o homem, a primeira instrução para o homem, Ele fala: de todas as árvores comereis livremente, exceto a do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Deus está ali instruindo o homem a viver. O homem caiu, o homem pecou, e passou a viver por si mesmo, dependendo da sua própria condição cognitiva, de entender o certo e o errado, e entrou numa furada. Eu gostaria que você pudesse imaginar Londrina sem as leis de trânsito, por exemplo. E São Paulo, como seria? A palavra do Senhor fala que a lei, ela tem um porquê. Ela existe com um princípio. E o princípio é o amor de Deus que zela pela minha e pela sua vida. E ela serve de aio para nos conduzir até uma realidade que seria instaurada, até uma pessoa que viria. Eu gostaria que você tivesse tempo na sua casa, estudasse o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e você também estudasse o capítulo 28 e 29 de Ezequiel. Perdão, de Isaías. E vai analisando ali as duas coisas para você ver como que é a mesma coisa que o Senhor está falando. E aqui o Senhor começa no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus a falar de algumas realidades. Ele fala das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? No capítulo 5 ele começa a quebrar uma série de sofismas, de pensamentos que já existiam, e que o Senhor agora vem trazer com a sua graça a revelação de que no reino de Deus as coisas mudaram. No reino de Deus você precisa pensar diferente, e não somente diferente, você precisa pensar o oposto. Dentro de um contexto judaico onde tudo que faz parte da vida de um homem, na perspectiva social, está a ele atribuindo ou a bênção de Deus ou a maldição de Deus. Se ele é um leproso é porque ele é um amaldiçoado. Se ele nasceu na Galileia, ele é um amaldiçoado. Se ele é um analfabeto, ele é um amaldiçoado. Conquanto aquele que tem posses, aquele que sabe interpretar a Torá, sabe ler, tem o conhecimento, este é um abençoado, é Deus que o abençoou. Mas o Senhor começa a trazer ali uma mudança. Ele fala: querido, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele começa a mostrar que em Cristo Jesus ninguém está em cima e ninguém está embaixo. Todos nós precisamos dele. Seja qualquer classe social, todos nós podemos ser um bem-aventurado se tivermos um encontro com esta pessoa maravilhosa, que nos traz a redenção, que nos traz o sentido da vida e que agora vem nos instruir acerca do que é vida e do que é viver. Como viver. E o Senhor começa tratando: eu não vim revogar a lei. Há algum problema com a lei, com o ensinamento de Deus? É errado não matar? Por um acaso, tornou-se agora bonito mentir? Qual o problema com a lei? Nenhum. Quais são os adjetivos que a palavra de Deus dá à lei?
Vamos abrir lá em Romanos. Romanos 7. Verso 12, por favor. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa, o mandamento é santo, ele é justo e ele é bom. Porque ele saiu da boca de um Deus que é santo, que é justo e que é bom. E onde não há variação nem sombra. O problema está em quem? O problema está em quem então? Se o problema não está no que Deus diz, o problema está em quem? Quem? Em mim. O problema está em mim. Que tento criar uma maneira onde Deus, ou o meu relacionamento com Deus, ou a vida de Jesus Cristo possa ser dispensável. Onde eu possa determinar algumas regras, ou tentar cumprir algumas regras e viver por elas. Mas a palavra de Deus fala que ninguém poderá ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. E o Senhor Jesus começa agora a colocar o dedo nesse negócio. Ele começa a cutucar aqui agora. Ele começa a falar: é assim que a lei diz? O judeu, ou o legalista, ou o fariseu, o escriba que é citado aqui, ele se preocupa com a perspectiva externa e aparente. O fato de ele não enfiar uma peixeira na sua barriga já é o suficiente para ele se achar bom, porque ele não mata. O fato dele não te dar uma paulada na cabeça já é o suficiente para ele se achar bom, porque ele não mata. Mas Jesus começa a falar: meu querido, a questão não é externa. A natureza do reino de Deus ela é invisível, ela é interna. E ele fala ali que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma poderemos entrar no reino dos céus. E nós, como temos a tendência de legalista, podemos achar que de novo Jesus está dificultando a lei. Então agora eu não só não posso matar, como eu também não posso falar mal, não posso pensar mal. Nós achamos que exceder a justiça dos escribas e fariseus é dar 20% de dízimo. Nós começamos a montar a partir do Sermão do Monte um novo código civil ou um novo código de mandamentos. A perspectiva externa muitas vezes não nos fala nada. Jesus Cristo foi traído com um beijo no rosto. A perspectiva externa desse beijo fala de carinho, fala de amor, mas internamente Judas estava com o espírito de trair ao Senhor, de entregar ao Senhor, aos romanos. Muitas vezes nós usamos daquilo que está correto na ação que é externa, para ocultar uma realidade que é interna. Por isso que ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. O judeu e o fariseu, eles se preocupam muito com aquilo que é aparente, com aquilo que ele pode fazer de certo, sem que isso revele uma realidade que é interior. Fatalmente se faria desse ensinamento que o Senhor Jesus Cristo traz sobre o que é viver no reino de Deus, uma outra maneira de se entender lei. Se eu der a face direita, se alguém me acertar a face direita, eu tenho que dar a esquerda? Se me acertar a esquerda, não preciso dar nenhuma, né? Posso dar um soco no outro, né? É uma maneira de se interpretar a lei, de se tratar de maneira legalista. E o Senhor começa a cavucar: queridão, o princípio é outro.
A transformação ela tem que se dar por dentro. O que é externo precisa acontecer, é um fato. Eu não vim revogar a lei. Fazei o que eles os mandam, mas não como eles fazem, porque fazem com a intenção de serem vistos pelos homens. Capítulo 23 de Mateus fala sobre isso. Chama várias vezes os escribas e fariseus. Os escribas são aqueles que interpretavam a lei, que se debruçavam sobre a lei, sobre a Torá, sobre a palavra, sobre a Bíblia, mas não se expressavam de nenhuma maneira na prática. Os fariseus são aqueles que tentam cumprir aquilo, mas de uma maneira legalista, sem que necessariamente aquilo exponha ou revele o seu íntimo. O Senhor começa a dizer, é assim que a lei diz, não adulterarás? Eu porém vos digo que qualquer um que olhar com um olhar impuro para uma mulher já adulterou com ela. Eu só queria abrir um parênteses aqui, irmão, para tirar um peso das costas de vocês. Principalmente no que se refere aos homens. A palavra aqui não está dizendo de que você se sentir tentado sexualmente por alguém, que isso é pecado. Senão era homologar a tentação como pecado. Assim como o medo faz parte da nossa natureza, assim como a dor tem uma função, o desejo sexual também tem a sua função. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, é daqueles que querem pensar, querem se imaginar. O voyeur, que chama? Como que chama? Voyeur, aquele cara que fica olhando, que gosta de... Fica olhando e fica pensando e se imaginando. É nesse aspecto que o Senhor está falando. Ele começa a tratar de uma... Porque se a questão é a lei, o fato de eu nunca ter tido um relacionamento sexual com uma mulher, com uma outra mulher fora do meu casamento, não significa que eu não adulterei. Mas se for na perspectiva interna, se eu fico lá buscando aquilo, pensando naquilo, aí já é o Senhor Jesus que já começa a tratar. Já começa a falar, a realidade é interna, querido. A questão precisa mudar aí dentro. É lá no seu coração. Não é mais o aparente. Não é mais o que está por fora. Não é mais o cumprir de regras. Porque a palavra de Deus diz que lei não pode aperfeiçoar ninguém. Vamos ver onde está isso. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. A lei, ela não é contrária às promessas de Deus, mas a lei não pode produzir vida. A lei não pode produzir transformação interna, mudança de caráter. Foi por isso que o Senhor Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Nicodemos era um fariseu, era um cumpridor da lei, mas ele precisava da pessoa de Jesus Cristo. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava ter a vida de Cristo habitando nele, porque pela lei ninguém poderá ser justificado diante de Deus, porque a lei não pode produzir vida. Vida está numa pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. É Ele quem pode tirar da morte e passar você para a vida. É Ele quem pode mudar o seu coração de pedra e colocar em você um coração de carne. E o Espírito dele para habitar em você.
É Ele quem pode te dar uma realidade interior, para que você não dependa da máscara, para que você não dependa da hipocrisia, para que você não dependa da religião, e nem da interpretação de um personagem para se dizer cristão, mas que você exponha a sua realidade diante dele, porque ele tem graça para você e ele tem vida para você, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É Ele quem pode nos tirar das aparências. Eu vou lhes contar um testemunho, amados. Há pouco tempo meu pai faleceu. E eu não tive contato com meu pai na minha infância, só até os 4 anos de idade. Depois de eu já casado, meu pai apareceu, e apareceu numa situação já de doença. E eu de alguma maneira comecei a ajudar meu pai. Mas eu ajudava meu pai porque era certo. Porque era o correto a se fazer. E aquilo me consumia. Porque eu não sentia nenhum afeto pelo meu pai. Eu não sentia compaixão do meu pai. E eu orava ao Senhor e falava: Pai, me dá a graça de fazer o que é certo, mas me dá a motivação correta, Senhor. E nesses últimos 6 meses, que antecederam a morte do meu pai, o Senhor me deu esse privilégio. O Senhor me deu essa graça de poder me importar com Ele, de poder sofrer a dor dele, de poder fazer, mas não porque é minha obrigação, mas porque ali havia um necessitado. É disso que eu estou falando, gente. É de uma realidade que as pessoas não podem mensurar. Talvez alguém olhe a sua vida e ache que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, porque as suas práticas externas falam disso. Você frequenta uma igreja, você paga as suas contas, você faz tudo certinho, mas eu quero saber e quero falar para você, aliás, de uma coisa, amados. Deus quer saber do seu coração como está. Deus quer saber da motivação do seu coração, porque o que importa para o Senhor é a realidade interna e não a externa. Lembrando que o Senhor não veio revogar a lei. A vida de testemunho, a vida de verdade, fazem parte da vida de um cristão, mas elas devem ser promovidas por uma realidade interna, pela vida de Cristo que habita em você. Se não, irmão, isso é religião. E se isso for a sua realidade, clame a Deus misericórdia, porque Ele tem misericórdia para você. Você não precisa se fingir diante do Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas. Você e eu não precisamos disso. Por que temos um ministério? Por que servimos na igreja? Para as pessoas verem? Para as pessoas me avaliarem como um bom religioso? A intenção da lei do fariseu é esta. Ele faz com essa intenção, promovida para receber glória dos homens. Se essa é a sua ou a minha motivação, é a única coisa que nós teremos, é a glória dos homens. Mais nada. Mas a aprovação que nós devemos buscar é a glória de Deus, é a aprovação de Deus, é a fazer a vontade de Deus, é buscar obedecer a Deus, ainda que nós muitas vezes não consigamos. Deus quer o seu coração. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, diz a palavra. E se você for pegar esse texto, ele vai estar o tempo inteiro te estimulando a confessar os seus pecados. Sabe o que é isso? Ele está falando, seja você. Ele vai falar que se você confessar os seus pecados para o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a iniquidade. Você não precisa fingir diante do Deus de toda a graça, diante daquele que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você creia nele e viva. Nós não precisamos viver assim. Sabe o que é cumprimento da lei, meu amado? Deixa eu ver se eu acho esse texto.
Silas, me ajuda aí. Gálatas 6? 5? Gálatas 6. Quem ama cumpre a lei também. Pode ler Gálatas 6:2, por favor. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe por que os homens muitas vezes preferem as regras e as leis? Porque é mais fácil do que amar. A palavra de Deus fala que quem ama cumpre a lei. Quem ama cumpre a lei. Que Deus nos livre de uma realidade onde ela só se revela numa perspectiva externa. Que Deus nos dê a graça de obedecê-lo a cada dia, de nos importar com as pessoas, de amar as pessoas, de levar as cargas das pessoas, de ter compaixão, de se colocar no lugar dela como o Senhor Jesus Cristo se colocou no nosso lugar, de entender o sofrimento das pessoas, e nos dispormos na mão do Senhor como instrumentos de justiça, como instrumentos da manifestação da vida de Cristo. Que você e eu não vivam uma vida de aparências, porque Deus não se contenta com isto. E Ele já nos providenciou tudo na vida do seu Filho. Nós temos tudo aquilo que é necessário à piedade. Que nós não troquemos a herança pelas coisas, o tudo de Deus por migalhas, porque é uma vida aquém daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele já deu para você. Um cristianismo que faz sentido, um cristianismo que está disposto a sair da sua zona de conforto, que sabe que no mundo vamos ter aflições, mas que nas mãos do Senhor é um instrumento de justiça, que é luz neste mundo, que as pessoas ao olharem para você possam ver o brilho do Senhor Jesus Cristo. Que não seja um cristianismo de convenção, onde você cumpre a sua parte, sem se importar com os sentimentos seus e das pessoas, e nem com o sentimento de Deus, porque Deus quer o seu coração, meu amado. É uma realidade que é promovida pela vida, que não está sustentado no vazio das aparências. A palavra do Senhor fala que nós não devemos atentar para aquilo que é visível, porque as coisas que são visíveis são passageiras, as que são invisíveis são eternas, diz a palavra de Deus. O que é ser cristão? O que é ser um filho de Deus? O que é a vida do reino de Deus? É esta vida que flui de dentro, esta vida que tem como único objetivo agradar o seu Deus, o seu Salvador, aonde não há departamentos na sua vida nas quais Cristo faz parte e nas quais Ele não faz parte. Desse departamento cuido eu. A palavra do Senhor fala que Ele nos alcançou para que nós vivêssemos para Ele. Você e eu devemos ser um instrumento da expansão do reino de Deus nessa terra. Quantas pessoas você conhece que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e que podem estar vendo Cristo através da sua vida? Basta você se dispor, Ele já providenciou tudo para você. Basta você querer e obedecer ao Senhor. Não precisa de muito. Você vai falhar, eu sei disso, eu falho, todo mundo falha. Mas o Senhor, Ele vai fazer uma pergunta para você, e é a única pergunta que para Ele interessa. É onde está o teu coração, é se você o ama,
É a mesma pergunta que ele fez a Pedro: Pedro, tu me amas? Se você for analisar a vida de Pedro, é uma vida de erros. Mas era uma pessoa que amava o Senhor sinceramente. E o Senhor sabia disso. Por isso que Pedro fala: Senhor, tu sabes. E foi o suficiente para o Senhor falar assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você é um falido, eu sei que você não pode, eu sei que você é um fraco. Mas filho, eu sei que tu me amas. É essa a pergunta que o Senhor quer fazer no seu coração. Se você o ama, se você o ama, se você quer obedecê-lo. Que cristianismo estamos vivendo muitas vezes? Que cristianismo nós vemos aí fora? Ou aqui dentro? Precisamos sermos totalmente transformados na nossa maneira de pensar e de ver pela vida de Cristo. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos entender cada oportunidade como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus, de expandir o reino de Deus, de amar as pessoas, de se importar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Não como uma lei. É uma lei nova? Não, não é lei nova. Isso é a vida do reino. O Senhor Jesus te amou e se importou com você. Faz o mesmo, eu e você. Isso é a vida da igreja. Se importa com seus irmãos. Leve a carga uns dos outros. O seu irmão é um falho, você também é. Procure olhar o principal, a vida de Cristo que há nele. E se você, meu amado, não tem a vida de Cristo habitando em você, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, você está desesperadamente precisando conhecê-lo. Não existe sentido para a sua vida é um vazio, você não precisa me dizer que eu sei. Você tenta achar significado nas coisas e não encontra. Você tenta achar significado nas pessoas e não encontra. Porque só existe uma maneira de você encontrar descanso. É na graça que foi oferecida para você em Cristo Jesus. É na obra redentora do Senhor Jesus Cristo no Calvário, que pagou por todos os seus pecados. Por todos, que te inclui naquela morte. Para te dar um novo coração, para te dar a vida dele, para te dar um novo nascimento, para fazer de você uma nova criatura, que pense novo, e que aprenda a viver pelo novo, que se despoje do velho, e que se revista do novo. Agora você, meu amado, que é um irmão em Cristo, que conhece o Senhor, não se permita viver pelas aparências, não se permita viver por aquilo que é rotineiro, que você aprendeu por rotina, como diz as Escrituras lá em Isaías. Mas busque significado na vida. Busque significado. Ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada. Ou o Senhor Jesus Cristo é a vida da igreja, ou nós vamos estar vivendo uma vida nossa, que é uma imitação barata. Vocês jovens, vocês estão sendo desafiados a viver uma vida com compromisso, a ser luz nos relacionamentos de vocês, na escola de vocês, no trabalho de vocês. Existe uma juventude aí que não conhece ao Senhor e que está desesperadamente em trevas. E Deus quer usar cada um de nós. Viver para este mundo é algo sem sentido. O que você pode juntar aqui? Riqueza? Vai morrer, vai acabar. Seu trabalho? Se não for para o Senhor também não interessa. Vai ficar aqui, ninguém vai lembrar. Mas busque pela graça de Deus, conhecê-lo através da sua palavra, ter comunhão com Ele através da oração, através dos irmãos. Peça a Deus um coração para obedecê-lo. Peça uma vida de realidade, não uma vida de fingimento, de falsidade, de religiosidade. Você e eu estamos numa escola da graça de Deus, 24 horas por dia. Não nos permitamos andar aquém daquilo que o Senhor tem dado a você.
E o Senhor te deu tudo nele. E eu gostaria que você de alguma maneira se manifestasse em relação a isso que o Senhor tem lhe falado. E que agora no seu canto aí quietinho. Eu não sei qual que é a sua realidade, eu sei qual que é a minha. Um pecador que precisa desesperadamente da graça de Deus e que só espera no Senhor. Porque em mim não há nenhuma possibilidade, cada dia mais eu tenho visto isso. Sou teimoso, sou orgulhoso, mas o Senhor tem quebrantado o meu coração pela sua graça. Se você quer responder positivamente, Pai, eu sou teu filho, me ajude a viver como um filho teu. Ore aí no seu canto agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Responda positivo ou negativamente, mas se exponha diante dele. Fale com ele. Fale que você quer obedecê-lo, que você quer conhecê-lo, que você quer ter ele como seu tudo. Fale que você não pode nada, mas ele pode todas as coisas em você. Fale que você quer conhecê-lo cada dia mais. Peça a ele perdão, misericórdia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti como igreja, Senhor, como filhos e filhas Teus que somos, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Pai, a cada dia. Que o Senhor nos perdoe a cada vez que nós desagradamos a Ti. E que buscamos, Senhor, agradar a homens, agradar a nós mesmos. Mesmo que isso seja contrário à Tua vontade expressa na Tua palavra, Senhor. Nos perdoa. Nos dê um coração que queira Te obedecer, Senhor, mais do que tudo. E que queira, Senhor, andar na Tua presença, Senhor, para que o Senhor nos faça perfeitos, Senhor. Como diz a Tua palavra, é a Tua promessa, é a Tua palavra, e nós sabemos que nenhum tio, nenhum i, Senhor, se omitirá da Tua palavra sem que tudo se cumpra. Pai amado, restaura o Teu testemunho na nossa comunidade, na Tua igreja em Londrina, Senhor, na Tua igreja neste estado, neste país. Senhor, que nós possamos viver o Evangelho, Senhor. Não somente, Senhor, ter conhecimento acerca dele, Senhor, profundo, mas que nós possamos, Pai, realmente de maneira simples, viver numa perspectiva única, viver para a Tua glória, Senhor, da maneira que o Senhor tem preparado para nós na vida do Teu Filho. Pai, se alguém aqui não Te conhece, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, nós sabemos que a salvação pertence a Ti, Senhor. Somente Tu podes tocar o coração do incrédulo, Senhor, daquele que não Te conhece, Senhor. Somente Tu podes ir ao íntimo, Senhor, e falar, filho, e trazer esta pessoa das trevas para a Tua luz, Senhor. Trazer esta pessoa da morte para a vida, Senhor. Que elas possam se render a Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor repreenda todo o principado e potestade, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da pessoa maravilhosa do Teu Filho, seja por Ti repreendido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.